Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre produtividade. Como que eu me organizo para ser mais produtivo? Então, eu vou compartilhar com vocês exatamente como eu planejo meus dias e minha semana e também vou dar algumas dicas para você tornar o seu dia a dia mais produtivo. Fechado? Vamos lá então! Então, pessoal, o ano de 2019 foi um ano bastante turbulento para mim. Isso porque a minha empresa, a Zapay, ela estava crescendo bastante. A gente estava saindo ali basicamente de 2 estados que a gente tinha atuação no ano de 2018 e indo para 24 estados de atuação mais ou menos, né? Então eu estava viajando bastante e além disso eu estava finalizando o meu curso, né? Na época eu estava cursando Engenharia Civil pela Universidade de Brasília. Então eu estava ali finalizando, tinha que entregar TCC, passar nas últimas matérias ainda. Então, enfim, estava bem turbulento. E uma das coisas que as pessoas me perguntam bastante é, cara, como que você estava dando conta de levar tudo isso? Pessoal, e realmente era bastante coisa, né? Porque, como vocês viram aí, o meu curso também na faculdade não era um curso trivial não, era bem complexo. E a resposta para isso, basicamente, é organização e disciplina, né? Você precisa organizar bem o seu dia, você precisa ter um plano para a sua semana como um todo, tá? E galera, não basta só você também ser aquela pessoa que faz planos e não coloca aquilo em prática, tá? Então, por causa disso, o foco aqui agora é passar para vocês um pouco dessa minha experiência, um pouco de como eu organizo o meu dia e a minha semana. Fechado? Então, para a gente começar, galera, uma das coisas que é mais importante é você saber qual que é o melhor dia para você se organizar, tá? Não existe aqui uma resposta certa para essa pergunta, tá? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, algumas pessoas elas começam a se organizar na segunda-feira e eu não acho isso muito bom, tá? Só para vocês terem uma noção, eu começo a me organizar no domingo, porque eu tiro esse tempo para me organizar e já começo a minha semana bem. Eu já começo sabendo o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer aquilo e quando eu vou fazer aquilo, tá? Então todo domingo, basicamente, eu sento e organizo toda a minha semana. Fechado? Então, esse é um ponto importante, saber qual dia da semana você vai sentar para se organizar. Um outro ponto importante, pessoal, também, é você saber tudo o que você precisa fazer durante aquela semana. E aí, uma técnica que eu sempre utilizo e sempre dá certo é começar com os pontos macro e os mais importantes, tá? Então ali basicamente você vai listar 3, 4 ou 5 pontos macro que são extremamente importantes, que você não pode terminar a sua semana sem ter feito alguma coisa em relação àqueles pontos, beleza? E lógico, você vai listar eles em ordem de prioridade. Depois disso, você vai para as atividades micro, tá? Que são aquelas atividades que você precisa fazer também, mas que não são tão importantes quanto essas atividades macro, esses objetivos macros da semana. Fechado? Então esse é um segundo ponto importante também. Galera, uma coisa importante de você planejar toda a sua semana é que você consegue ser um pouco flexível durante ela, né? E você começa a ter liberdade ali também de você posicionar alguma coisa que apareceu de forma inesperada durante a semana ou alguns compromissos também que vão surgindo, porque o inesperado ele sempre surge ali meio que do nada durante a semana e você precisa ter um tempo, você precisa ter flexibilidade para tratar isso também, fechado? Então é por isso que eu não sou aquela pessoa que sento um dia antes para organizar o próximo dia, sento um dia antes para organizar o próximo dia. Eu costumo, mais uma vez, organizar a semana como um todo. Vou dar um exemplo para vocês, tá, galera? Então, vamos supor que você tenha uma atividade como preparar uma apresentação comercial, porque você está ali vendendo alguma coisa da sua empresa para um cliente, tá? Então, esse é um dos objetivos macro da sua semana.
Você não pode terminar a sua semana sem fazer isso. Então, galera, durante a sua semana você vai planejar lá as atividades micro atreladas a esse objetivo macro, que é basicamente estudar esse cliente, realmente botar a mão na massa ali e fazer a apresentação, né? Então você vai basicamente destrinchar isso durante a sua semana para você conseguir concluir isso da melhor forma possível. E isso é prioridade. Agora você também vai ter aquelas atividades que não são tão prioridades assim, como por exemplo, eu preciso ir visitar um amigo para entregar alguma coisa para ele, tá? Galera, isso você vai colocar na sua agenda ali no dia que couber e depois que você der a devida vazão para aquelas atividades que são mais macro, beleza? Então isso é um ponto importante. Sempre olhe para as prioridades dentro da sua lista de atividades. Um outro ponto importante também, galera, é que depois que você listar todas essas atividades, tanto macro e micro, é importante que você olhe para elas e pense, cara, o que eu posso terceirizar aqui, tá? Porque é uma tendência do ser humano, na hora que ele lista as atividades, ele sempre colocar mais coisas do que ele realmente tem capacidade ou tempo hábil ali para fazer, tá? Então uma estratégia importante é realmente você olhar para aquelas atividades e ver, cara, se eu tenho time, como que eu posso fazer para terceirizar isso, né? Passar para uma outra pessoa, tá? Lembre sempre que seu tempo é realmente muito importante, beleza? E o outro ponto, galera, dentro disso tudo, né? É você descobrir qual o horário do seu dia você é uma pessoa mais produtiva, tá? Então, por exemplo, eu, Caleb, sou uma pessoa muito mais produtiva pela manhã. Eu costumo até brincar que eu sou uma pessoa diurna, né? Quando eu chegar à noite ali, lá para as 8, 9 horas da noite, eu estou basicamente acabado. É muito melhor para mim ir dormir mesmo do que ficar fazendo coisas. Então, o que eu faço? Quando eu estou organizando a minha semana ou olhando, né, para os meus dias, eu basicamente coloco aquelas atividades que são mais difíceis e que exigem mais esforço mental para eu fazer logo cedo, tá? Então eu sou uma pessoa que, por exemplo, gosto de fazer esporte mais à noite, porque de manhã eu gosto de colocar aquelas atividades que exigem mais esforço mental. E aí eu consigo desempenhar elas muito bem, né? Fazer essas atividades de forma bem satisfatória e até rápido, tá? Mas isso varia de pessoa para pessoa. Você pode ser uma pessoa que trabalha muito bem à noite, tá? Então você vai colocar aquelas atividades que são mais difíceis, né, que exigem mais esforço mental para sua madrugada, para um horário à noite durante o seu dia, tá? Só para vocês terem uma noção, acho que aqui o Rafa aqui, que é uma das pessoas que está comigo, trabalha melhor à noite, não é não, Rafa? Então, ele coloca as atividades dele mais para a parte noturna do dia, fechado? Então esse é um ponto extremamente importante, tá? É como diz também, galera, o Brian Tracy lá, em um dos livros dele, ele basicamente fala, cara, se você tem que engolir 2 sapos, começa pelo mais feio, sabe? Porque é justamente isso, começa pelo aquilo que é mais difícil, fechado? Galera, e o último ponto importante também é, depois que você listar todas essas atividades, você começar a colocar do lado delas mais ou menos quanto tempo você leva para realizar cada uma delas, tá? Então, com isso, você vai basicamente saber quantas atividades você consegue listar para um determinado dia, tá? Esse é um ponto importante. E galera, tomem cuidado para também não listar muitas coisas para um dia, tá? Às vezes, quando as atividades são grandes, né, são macro, é importante você ter ali no máximo 5 atividades macro por dia, tá? Porque senão basicamente você vai ficar listando bastante coisa e não vai dar conta de tudo isso. Galera, esse é o passo a passo para você planejar a sua semana e o seu dia, tá? E agora a gente vai entrar em algumas dicas que durante a minha jornada eu percebi que são extremamente importantes para você conseguir manter essa produtividade durante a semana, beleza? A primeira delas, pessoal, é dormir cedo, tá? Por experiência própria, né? Você ter boas noites de sono são bem importantes, tá? Para você conseguir manter a sua produtividade durante o próximo dia. Então, é uma coisa que, cara, eu sempre coloco como uma das necessidades
prioritárias assim na minha vida. Eu sou uma pessoa que durmo cedo e acordo cedo, justamente porque eu também sou diurno, então ali de manhã eu costumo produzir bastante, tá? A segunda dica, galera, é utilizar alguma técnica de concentração, tá? Muitas pessoas utilizam, por exemplo, o Pomodoro, né? Mas você, enfim, pode utilizar qualquer outra técnica de concentração. Eu não utilizo uma técnica de fato, mas eu geralmente, quando eu costumo começar a fazer uma atividade que é bem grande, eu tento deixar tudo na mesa que eu vou precisar, inclusive até água ou alguma comida, porque aí eu uso esse tempo realmente para concentrar nessa atividade, beleza? A terceira técnica, galera, é para você criar pequenas recompensas durante a sua semana. Cara, se você planejou um dia, né, colocou lá todas as suas atividades e você conseguiu cumprir com aquilo, dê para você alguma coisa, tá? Isso é um ponto importante. Vamos supor que você gosta de comer sushi, então almoce um dia sushi, por exemplo, tá? Isso é algo importante porque mantém você produtivo e querendo entregar sempre mais. A quarta, galera, é você utilizar alguma ferramenta para você se organizar, tá? Isso é um ponto importante. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa meio old school e eu utilizo um caderno, tá? Mas isso para listar as minhas atividades. Mas eu também utilizo, por exemplo, o Google Agenda, porque foi uma coisa que eu vi que é extremamente importante e que hoje me ajuda muito, porque é ali que eu coloco todas as minhas reuniões, alguns compromissos que eu tenho de fato, tá? E como eu tenho bastante gente embaixo de mim, essas pessoas também que estão mais ligadas diretamente a mim, elas conseguem olhar a minha agenda, marcar alguma reunião ali também, né, em alguns horários que estão disponíveis, tá? Então, tanto o meu caderno eu utilizo para listar as minhas atividades e me organizar durante a semana com atividades macro e atividades micro, quanto também utilizo o Google Agenda para poder gerenciar todos os meus compromissos e minhas reuniões, tá? Isso é extremamente importante. E essa ferramenta, pessoal, aqui já entrando na última dica, é importante que você consiga, por meio dessas ferramentas, tornar o seu planejamento portátil, vamos dizer assim, tá? Porque se você ficar colocando, não, Caleb, eu me organizo na cabeça mesmo, né? Eu listo as minhas atividades na cabeça. Galera, isso não dá certo, tá? Porque basicamente você vai acabar se esquecendo das atividades que você está listando ali na sua cabeça, tá? E isso não vai tornar o seu dia mais produtivo, beleza? Então é importante que aonde quer que você esteja, você consiga olhar ali seu planejamento, seus compromissos, até para você conseguir se manter organizado, tá? Então, isso é um ponto muito importante, fechado? E aí tem várias outras ferramentas que você pode utilizar, tá, pessoal? Tem o Evernote, tem o Trello, para quando você entra dentro da empresa mesmo, né? Você pode utilizar o Gira, que já é uma ferramenta bem mais técnica, algo do tipo. Tem o Todoist, enfim, várias ferramentas você pode utilizar aí, tá? Para te auxiliar e para você ser mais produtivo durante o seu dia. Galera, então por hoje é isso. Se você curtiu essas dicas aqui, se você curtiu um pouco de como eu organizo meu dia e minha semana, curta esse vídeo, se inscreva no canal para a gente continuar trazendo mais conteúdos de relevância aqui para você. Abraço!